Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Paulo Lima e você está no canal A Arte de Viver. Estamos aqui para trabalhar mais um tópico a respeito do PDCA e agora através da ação e do planejamento. Você já trabalhou nos itens anteriores o processo de pensar, o processo de sentir e agora nós iniciaremos para o processo da ação. Veja que tudo é muito encadeado. Essa aula também será um pouco longa, então sugiro a você que, se tiver tempo, dedique uma hora, dedique um tempo para poder ter mais informações, com mais detalhes, para que realmente façam sentido e tragam um significado para você. Ação, né? A claquete aí é para dizer ação efetivamente, então vamos entrar nesse processo. Esse é um processo de construção contínua, esse processo exige efetivamente que nós estejamos conectados com a nossa vontade de criar um plano de ação, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito empresarial, de uma maneira que tenha um significado profundo. Não se cria metas pessoais sem que essas metas tragam uma representação simbólica para as nossas ações. Não adianta eu simplesmente pegar qualquer desejo e colocar ele num planejamento. Não é o suficiente. É preciso que ele realmente faça um sentido para a sua vida e a partir desse sentido, sim, você tenha o tempo necessário para que essa ação, para que esse planejamento aconteça de uma maneira bem objetiva, de uma maneira bem serena. É importante que nós possamos estabelecer esse plano de ação através de uma necessidade real e não de uma necessidade imaginária. Mas a necessidade é só imaginária? Às vezes é. Às vezes eu tenho uma insatisfação com determinada situação, com determinada circunstância e acho que aquilo realmente é necessário para a minha vida. Mas quando a gente vai entrar no detalhe desta avaliação, e vocês vão ter a oportunidade de observar aqui, a gente nota que o plano que a gente está estabelecendo não tem muito sentido. Por isso que cada meta, cada ação que a gente determina, ela tenha um significado, ela realmente faça a diferença na nossa vida. Nós vamos detalhar um pouco o que é o PDCA a partir de agora e um pouco sobre o que pensa o construtor desse conceito, que foi lá na década de 50, de 1950 a 1960, e que fez uma diferença muito grande nas indústrias japonesas da época, que ainda não tinham conceitos bem estabelecidos e que a partir desse momento eles passam a ter uma forma diferenciada de ação. Houve um momento em que eles construíram ações através do 5S, né, que é o sistema de organização da área de trabalho, para que facilitasse as atividades, tivesse uma facilidade maior. O PDCA veio um pouco depois, mas numa sequência natural dessa construção de otimização que os japoneses precisavam na época. Não é uma criação de um japonês, mas de um americano que se radicou no Japão e a partir dessa chegada dele ao Japão, ele identificou uma série de necessidades e implementou uma série de modificações, vocês vão ter a oportunidade de observar aqui. Mas o mais importante, você conheceu o método de pensar, você conheceu o método de sentir. Agora, nós vamos entrar na ação. E esta ação, ela precisa obrigatoriamente ter um conceito de estabelecimento de alguns padrões de trabalho. E a partir desses padrões de trabalho é que nós vamos conseguir implementar as modificações que tanto nós necessitamos, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal. Só para relembrar, quando eu escrevi o livro PDCA, a ferramenta que muda a sua vida, ele tinha o objetivo de fazer uma adaptação desta ferramenta de trabalho dentro das organizações para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E é assim que funciona. Então vamos entrar agora um pouco mais detalhadamente nesse conceito do que significa o PDCA, para que ele serve e qual foi o embasamento técnico que
que foi utilizado para chegar à sua construção. Bom, PDCA é um conjunto de siglas. Como você pode observar, nós temos o P. O P vem do inglês de plan, de planejamento. Ele trabalha o primeiro foco, que é definir a meta. Depois, definir o método de trabalho. Nós vamos falar bastante sobre esses dois itens, como construir uma meta que realmente tenha a possibilidade de acontecer, e vamos trabalhar também a questão do método, como que o método pode ser trabalhado para que ele seja eficaz, para que ele seja eficiente e traga um impacto efetivo na sua vida. Depois, nós vamos falar do do. O do também vem do inglês, que é executar. Para que você consiga implementar de maneira clara e objetiva o seu planejamento, o seu plano de ação, você precisa treinar a sua equipe ou treinar você próprio naquilo que você está se propondo, entrar na execução efetivamente, e durante a execução você faz a coleta de dados para saber se aquilo que você criou no plano de ação, se ele está acontecendo ou se falta algum tipo de informação para que você possa garantir a execução daquilo que você se propôs a fazer. O ciclo continua e ele vem através do check, ou verificar, né? Aqui você tem a necessidade desse acompanhamento diário, semanal, mensal, semestral, enfim, trimestral, anual, daquilo que você se propôs a fazer. Então você precisa verificar e comparar aquilo que você se propôs a fazer para saber se de fato ele está acontecendo. E isso tudo baseado nas metas que você estabeleceu versus os resultados que você está adquirindo ao longo da sua execução. É um ciclo. Verifique que é um processo de acompanhamento natural. Então ele precisa ter esta verificação neste momento para que no próximo estágio, que é o action, ou seja, a ação efetiva de verificação, que você pode ter uma adoção de medidas corretivas, adoção de medidas preventivas e trabalhar a melhoria. Muitas vezes, quando a gente chega nesta parte do ciclo, nós identificamos que as metas que nós estabelecemos, elas estão adequadas. Se elas estão adequadas, nós precisamos trabalhar ou a melhoria dessas metas, desse plano de ação, ou a perpetuação desse processo. Aqui é fundamental que nós tenhamos em mente que se trata de um ciclo. Se eu preciso, nessa checagem que eu fiz anteriormente, eu verifiquei que as minhas ações não estão adequadas com aquilo que eu havia me proposto, eu preciso modificar e iniciar o processo novamente. Então eu vou lá, faço as correções necessárias e faço um planejamento sobre essas correções necessárias. Eu preciso fazer alguma ação preventiva, eu crio novamente um plano de ação preventivo, venho para o P novamente, inicio o ciclo e vou até o action novamente, ok? Imagino que esteja claro até aí. Bom, o ciclo PDCA ele foi idealizado na década de 1920. Ele é um conjunto de ações estratégicas que visava naquele momento melhorar a qualidade da oferta dos serviços que ali estavam sendo apresentados. Melhorar a qualidade de serviços ou produtos. No nosso caso, na visão pessoal, é um conjunto de ações que nós estamos definindo para melhorar a nossa qualidade de vida. E ela passa por muitos caminhos. Por exemplo, pela questão financeira. Melhora a nossa qualidade de vida ter mais dinheiro? Opa, melhora. Se melhora a nossa qualidade de vida ter mais dinheiro, eu posso naturalmente aplicar um conjunto de ações para ter mais dinheiro. Eu estou com problemas no relacionamento. Eu também posso aplicar um conjunto de ações que possam melhorar os meus relacionamentos, sejam relacionamentos afetivos, sejam relacionamentos no trabalho, sejam relacionamentos das mais diversas formas, pessoais, enfim, de tudo que a gente tem.
Eu preciso melhorar a qualidade da minha saúde. Também posso definir um conjunto de ações estratégicas que visam melhorar a qualidade da minha saúde. Por exemplo, estou obeso, o que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida e reduzir peso ou eliminar peso, se assim for o caso? Eu vou lá, posso me matricular numa academia, posso iniciar a fazer um processo de alimentação mais natural ou alimentações mais nutritivas que visem melhorar a minha qualidade de vida e assim sucessivamente. Esse conjunto de ações, eles ficam mais claros, né, na medida em que eu posso tornar isso mais ágil, porque eu tenho, a partir desta definição de um plano de ação, eu posso ter a execução acompanhada, né, coisa que muitas vezes passa longe da nossa visualização. Então eu posso ter um processo mais claro, eu posso ter um processo mais ágil nessa gestão de qualidade de serviço ou qualidade de vida. Esse ciclo ele foi idealizado por Walter Andrew Shewhart. Ele idealizou este processo, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que foi Deming, que foi o cara que conseguiu fazer a implementação com sucesso. O idealizador apresentou este processo nos detalhes, mas ele foi implementado efetivamente através de um outro americano chamado Deming, que levou isso a cabo e que conhecia o método Ishikawa, que tinha todo um conhecimento da espinha de peixe e tudo mais. Depois a gente vai entrar um pouco mais no detalhe disso. De novo, isso aqui é uma redundância, já falei. E William Edward Deming foi o cara que conseguiu tornar o PDCA conhecido mundialmente. Ele fez, através de uma aplicação deste contexto, desse processo, ele conseguiu realizar isso de uma maneira muito objetiva e levou isso para várias indústrias, várias empresas, e depois que ele popularizou, o mundo inteiro se apropriou dessa ferramenta, deste ciclo PDCA, e todo mundo passou a conhecê-lo. Bem, avançando um pouquinho mais, nós vamos entrar, isso vale muito mais para a área da administração, para a área da gestão empresarial, mas eu acho que também podemos fazer uma pequena adaptação aqui para o nosso conceito pessoal, para o nosso conceito individual. O Deming disse o seguinte: existem 14 passos que nos auxiliam a obter êxito em qualquer processo de qualidade. Ele começa: crie uma visão consistente para a melhoria de um produto ou serviço, objetivando tornar-se competitivo e manter-se em atividade. Naturalmente, ele criou isso para uma indústria. Como é que nós podemos fazer uma adaptação para a nossa visão pessoal, para a nossa vida? Criar uma visão constante de melhoria para nossas necessidades, para a qualidade de vida que eu tenho. Sempre essa palavra qualidade de vida vai estar em ação. Então, eu preciso olhar para a minha vida e consistentemente observar o que eu posso melhorar naquilo que eu estou fazendo diariamente. De novo, nós, latinos, latino-americanos, brasileiros mais especificamente, não temos o hábito de estabelecer um plano de metas para a vida pessoal. Nós não aprendemos isso, principalmente quem é dessa geração de 30, 40, 50 anos, isso praticamente não entrou na nossa educação formal. Nós tivemos que aprender isso de uma maneira mais bruta, obrigado muitas vezes pelas circunstâncias, pelas situações. Adote uma filosofia e assuma a liderança de mudança de todos esses processos na sua empresa. Adote uma filosofia e assuma a liderança pessoal de mudar a sua qualidade de vida. Você é responsável por tudo aquilo que acontece na sua vida, então você é responsável em liderar o seu processo de mudança no seu aspecto pessoal. Termine com a dependência da inspeção como via de qualidade. Nas empresas, muitas vezes, você tem lá um supervisor, uma pessoa que vai observar se os outros estão fazendo aquilo de uma maneira certa ou de uma maneira errada. O Deming sugere que isso tem que acabar. Como é que você faz a construção de uma gestão de qualidade mais objetiva, mais proativa, eliminando a dependência de um inspetor ou de um supervisor? Treinando todas as pessoas que estão envolvidas nos processos.
todos, conhecendo todas as etapas dessa ferramenta, são capazes de identificar ou mitigar um erro na origem, na fonte. Trazendo para o nosso aspecto pessoal. Eu não preciso aguardar e esperar que outra pessoa me diga aquilo que eu preciso corrigir em mim. Eu mesmo, como um líder de mim mesmo, naturalmente, me perdoe a redundância, sou capaz de identificar o que eu preciso melhorar na minha vida. Minimize os custos de seleção de um fornecedor preferencial, ou seja, um fornecedor para cada item e parceria com ele em longo prazo. Ele está dizendo o seguinte, eu posso ter um fornecedor, normalmente as empresas têm um fornecedor preferencial e a partir desse fornecedor ela estabelece uma relação de parceria. O que ele está dizendo, olha, você não precisa ter um cara só para fazer isso, você pode ter vários fornecedores que ele pode ter uma concessão de produtos, de itens para você e que esses itens não precisam ser comprado de um cara só, eu posso ter vários fornecedores que tem. Na vida pessoal, eu preciso olhar para mim e dizer o seguinte, bom, eu não preciso ficar na dependência apenas de uma visão de uma determinada pessoa. Eu posso buscar conhecimento, por exemplo, para a resolução das minhas questões pessoais em várias fontes. E quanto mais fontes eu tiver que sejam fidedignas, que sejam fontes que possam agregar na minha vida, eu posso ser mais rápido nisso. Melhore de uma forma constante e contínua cada processo. O ciclo garante isso. Por isso que no Action, como a gente vê aqui depois do check, ele diz o seguinte, uma vez que eu identifiquei que a meta que eu estabeleci não é condizente com a minha necessidade ou com a realidade da organização, eu não preciso esperar que ela chegue ao final. Eu posso eliminar aquela meta no meio do processo e criar uma meta nova que seja mais adequada à minha realidade. Da mesma forma serve para a nossa vida. Se eu fui lá, criei uma meta e esta meta não está adequada com a minha realidade pessoal, o que eu faço? Eu vou lá, analiso, elimino ela na fonte e mudo de curso. Não há problema algum nisso. Só não posso fazer isso sempre, porque senão eu vou ficar sempre patinando e acabo não resolvendo as questões como elas deveriam ser resolvidas. Eu preciso aprender sempre onde eu estou, né? Diariamente. No caso aqui, ele está dizendo o seguinte, eu posso aprender o meu ciclo onde eu estou inserido. Cada funcionário tem o poder de realizar a melhoria contínua na ação que ele está executando naquele momento. Ele mesmo, na medida em que eu o treino, tem a capacidade de realizar qualquer modificação no processo, porque ele conhece o processo inteiro, ele não só aperta parafuso, ele conhece o processo inteiro, então ele consegue fazer essa melhoria. Trazendo para o nosso objetivo pessoal. Eu posso promover uma aprendizagem constante de qualquer atividade que eu estou me dedicando, no meu dia a dia, de qualquer maneira, na execução do meu plano de metas, eu já posso providenciar, me preparar para uma melhoria contínua. Indo para o item 7, encare a liderança como algo que todos podem aprender. Se todos podem aprender, eu também posso. Aqui isso é fundamental, gente. Não lidere com base no medo. Não use, na verdade, um estilo autoritário de gestão. Na vida pessoal, nós só, muitas vezes, agimos quando estamos com medo de perder alguma coisa. E às vezes nem isso acontece. Então, se você tem medo de perder algo, de novo, né, indo para o conceito da lei da atração, fica claro que se você tem medo de perder aquilo, a sua emoção medo vai atrair mais daquilo que você está dando foco, concentrando-se naquilo. Nós já vimos isso nos vídeos anteriores, tá bom? Destrua as suas barreiras entre os departamentos funcionais. Nesse aqui é claro, mas eu quero voltar. Elimine as barreiras pessoais, os seus medos interiores. Nós falamos bastante de medo no vídeo passado. Elimine as barreiras emocionais na construção dos seus objetivos. Se você está construindo uma meta, por exemplo, ganhar mais dinheiro, seja de que maneira for, e você está com medo de que isso não vai ser possível, esse é o primeiro passo para tudo dar errado. Comece a eliminar o medo. E no final, se não for possível eliminar o medo, tem uma frase que eu gosto muito, vai com medo mesmo. Tenho medo de falar em público. Se testa,
se posiciona e começa a falar em público. Vai com medo mesmo. Entre erros e acertos, vale mais a experiência de estar na frente de um determinado público do que se calar. Vá, faça. Se não der, vai com medo mesmo. Arregaça, se coloca numa posição de desafio, de se desafiar em relação às barreiras que se apresentam, sejam elas abstratas, sejam elas objetivas. Isso aqui cabe mais para as empresas, né? Elimine as campanhas ou slogan com base na imposição de metas. Por quê? Porque muitas vezes as empresas adotam gestão por objetivos com base em indicadores quantitativos que estabelecem ranking. O funcionário, isso acontece muito em banco, o funcionário A tem melhor desempenho que o funcionário B. Isso cria uma competitividade absolutamente desnecessária, e que essa competitividade, ao invés de contribuir com a evolução, ela causa um rebaixamento da autoestima das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Crie um programa de formação e aprimoramento para todos os empregados e líderes. Isso é fundamental nas organizações, mas na vida pessoal, crie um programa de formação e aprimoramento em todas as áreas que você tiver interesse. Educação formal, leitura de livros, cursos online. Existem cursos gratuitos hoje aqui que você entra na internet e você consegue buscar. Tem aqueles cursos gratuitos que têm pegadinhas, e esses cursos gratuitos você precisa prestar atenção, porque no final a linguagem é tão bem aplicada que no final esse cara vai vender um outro curso para você, e normalmente são cursos mais caros. Ele te oferece algo gratuito para depois oferecer algo mais caro. Essa pegadinha você precisa evitar se de fato você não tiver interesse em fazer o curso. Se você tem interesse em se aprofundar e fazer um outro curso daquela mesma pessoa que está oferecendo, ok, está tudo certo, você vai lá e faz. Mas só não caia nas pegadinhas, tá? E a mudança é a responsabilidade de todos os trabalhadores. O ciclo PDCA garante isso. Quando eu treino as pessoas no ciclo completo, elas ficam preparadas para identificar em cada uma das etapas daquilo que está acontecendo que pode ou não ter a necessidade de uma determinada mudança. A mudança é tarefa e responsabilidade de todos. No caso pessoal, a mudança é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Você tem que identificar se você precisa mudar alguma coisa na sua vida, porque senão você vai continuar repetindo, estabelecido em uma zona de conforto de não consigo, não posso, não tenho capacidade, não sou aceito em determinadas áreas. Saia desse ciclo, não permita que isso permaneça. Saia, sugiro a você, saia, abra espaço para que o novo possa entrar na sua vida. Me perdoe a veemência, depende de você fazer a mudança na sua vida e de absolutamente mais ninguém. Você precisa dar o pontapé inicial. Espero que isso tenha ficado claro. Aqui nós vamos entrar em 5 doenças mortais também que o Deming fala a respeito das empresas. Primeiro, e aqui eu só vou dizer, eu já vou fazer a tradução para os nossos aspectos pessoais. Ele diz, falta de objetivos constantes. Se você não tem uma meta, não tem um objetivo na sua vida, você vai igual o Zeca Pagodinho orienta, deixa a vida me levar. Porque você não tem uma meta, não faz uma conferência, não sabe, não checa aquilo, não sabe o que está acontecendo, as coisas vão acontecendo na sua vida ao bel prazer dos modelos que estão implementados. Quando você assume a responsabilidade na sua vida, sobre a sua vida, você passa a ter a responsabilidade sobre a meta, nem que seja uma meta mental. É preciso que você tenha uma meta. Eu quero chegar em determinado ponto, sem esquecer que para chegar em determinado ponto, como nós falamos no primeiro vídeo dessa série, você obrigatoriamente precisa passar pela jornada, o seu caminho, apreciar cada momento da sua jornada, cada instante que você está vivendo. Não se perder apenas no resultado final ou naquele resultado pretendido. Busque objetivamente apreciar cada momento da sua vida. ênfase em lucros é ênfase em resultados, e principalmente em curto prazo.
qual a diferença de você criar uma meta para um resultado rápido e para um resultado longo? Quando você dá ênfase no seu resultado imediato, você está se posicionando, como a gente diz, a curto prazo. Mas às vezes é bom fazer uma meta com curto prazo. Por exemplo, melhorar a minha aparência pessoal porque eu não estou satisfeito com ela. Se esse for o caso, eu acho que isso não tem muito a ver, mas se esse for o caso, qual é uma meta imediata? Ir a um cabeleireiro, por exemplo? Ir a uma maquiadora, né? Uma pessoa que pode fazer maquiagem, aprender a fazer maquiagem. Então isso é uma meta de curto prazo. Por que isso é importante? Porque eu aprendo nesse processo a celebrar esses resultados imediatos. Mas ao mesmo tempo é importante que eu tenha uma meta mais a longo prazo, que não basta apenas melhorar a minha aparência. O que eu posso ter mais e que demanda mais tempo? Puxa vida, eu quero, além de melhorar a minha aparência física, eu quero também eliminar peso. Perder não, mas eliminar peso. Então é um processo mais longo, que demanda ações que vão ter objetivos imediatos ou tarefas imediatas, mas também tarefas mais a longo prazo. É fácil perder peso no começo, mas depois, quando o processo vai acontecendo ao longo de um determinado período, ele demora mais. O resultado não vem tão imediatamente como nas metas imediatas. Manter um sistema de avaliação constante. Aqui no caso ele fala a respeito dos assalariados. Quando eu mantenho um sistema de avaliação dos assalariados, ele tem uma gestão do medo, porque a pessoa fica com medo de não atingir a meta e não receber aquela avaliação financeira que ele poderia ter. Então, eu preciso ter uma avaliação periódica para conseguir ter o resultado que eu preciso, o acompanhamento. Por isso que eu iniciei o ciclo PDCA com a jornada. Veja, é o ciclo, você tem uma jornada inteira acontecendo aqui. O desempenho que você vai atingir não é pelo medo, mas sim pela expectativa de buscar o resultado que eu tenho, aproveitando cada momento, cada etapa do meu ciclo. Aqui é basicamente relacionado à administração financeira. Quando muitas vezes os líderes ficam sentados nas suas salas e não acompanham o processo em loco. Isso é uma doença terrível, porque eles acham que sabem tudo através da emissão de relatórios. Não existe isso, é preciso ir lá na fonte, conferir o que está acontecendo, conversar com as pessoas e para que elas possam agir e atuar junto dos problemas imediatamente, ok? E a quinta doença, como ele chama, é levantamento de informações, que está mais baseado aqui no check. Eu preciso ter dados simples, rápidos, com leituras objetivas. Na vida pessoal, eu preciso checar imediatamente se tudo aquilo que eu estou fazendo está causando algum resultado. Beleza? Vamos avançar, que nós vamos ver aqui os 3 E's agora. O que são esses 3 E's antes de entrarmos objetivamente no planejamento? Esses 3 E's, eles têm correlação diretamente com o planejamento, com a execução e com o check. Bom, o primeiro E é o E de eficácia. Ele tem relação direta com o planejamento, tá? Então, a eficácia vai me permitir avaliar o resultado, ele vai permitir que eu faça aquilo que tem que ser feito, eu vou analisar efetivamente a capacidade que nós temos de atingir os nossos objetivos, ele premia o cumprimento de metas, nós nos premiamos, celebramos o cumprimento de metas e realiza aquilo que foi proposto. O segundo E, que é o E de eficiência, está ligado ao executar, ao do. Ele me diz que ele está mais baseado na questão do custo, eu faço uma análise constante daquilo que eu estou investindo, eu faço corretamente aquilo que tem que ser feito, eu utilizo produtivamente todos os recursos que estão envolvidos em cada etapa do processo, eu analiso constantemente a relação custo-benefício, ou seja, se aquilo que eu estou gastando vai me trazer um benefício de igual ou maior valor. Se o benefício for inferior, não é adequado utilizar. Então eu preciso analisar se aquele benefício que eu tenho ele é correspondente. E atua diretamente
com a mínima perda ou eliminando desperdícios como eu tenho, tá bom? No C, que é o check, né, ele atua basicamente a efetividade, que é o terceiro E. Aqui nós temos uma ação de impacto. Só relembrando, o P ele atua basicamente em resultado, o D, ou eficiência, atua em custo e a efetividade, impacto. Qual é o impacto que aquela ação, ou aquela iniciativa, ou aquela meta tem na minha vida ou na operação do negócio? Fazer corretamente. Vamos só retomar. Na eficácia, eu faço o que tem que ser feito. Na eficiência, eu faço corretamente. Aqui eu faço corretamente o que tem que ser feito. Ele está reforçando esse comportamento. Eu transformo a situação existente, ou seja, eu sou efetivo na aplicação de uma melhora de um processo que eu desejei fazer ou de uma mudança na minha vida pessoal. Ele realmente atua na mudança e desenvolvimento. Desenvolvimento é a palavra mais importante. Eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo através daquela meta que eu defini. E eu tenho uma relação entre produção e capacidade de produzir. Eu consigo avaliar na minha vida pessoal o quanto de efetividade que tem aquela meta e quanto que eu consigo produzir. Aqui nós vamos falar daqui a pouco a respeito do 5W2H e também a respeito do SMART, vocês vão entender um pouquinho mais detalhadamente. Vamos mais adiante. Como eu disse, esse vídeo já está com 30 minutos, ele vai ficar próximo de 1 hora aí, viu, gente? Aqui, eu acho essa relação fundamental para que a gente possa entender. Aqui é o gato da Alice naquele livro Alice no País das Maravilhas, né? Existe um diálogo entre o gato e a Alice, que talvez vocês conheçam. O gato pergunta para a Alice. A Alice pergunta para o gato. Gato, o senhor pode me ajudar? O gato responde, sim, pois não. Para onde vai essa estrada? Ela responde... O gato pergunta, na verdade, para onde você quer ir? Alice diz, eu não sei, estou perdida. E o gato objetivamente responde, bom, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Olha, faça uma pausa aqui e faça uma reflexão. Se você não sabe, não tem uma meta clara de vida, se você não tem um plano de ação para a sua vida, se você não tem objetivos estabelecidos, nem que seja mentalmente, qualquer coisa que acontecer na sua vida, está tudo certo. Você não pode responsabilizar ninguém por isso. Porque se você não tem uma meta clara, qualquer coisa que acontecer na sua vida, está tudo certo. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho que eu adoto serve. E muitas vezes esse caminho não vai ser do nosso agrado. Se você não tem clareza do que você quer para a sua vida, de uma maneira prática, de uma maneira objetiva, qualquer caminho ou qualquer coisa que acontecer na sua vida está valendo. Reflita um pouco sobre isso. Esse é um ponto importante para a gente pensar. Por isso que no início nós falamos a respeito da jornada. Sinta profundamente a sua jornada. Traga significados para a sua vida. Passado, presente e futuro. Quantas pessoas que você conhece que estão vivem baseadas no passado? Quantas pessoas na sua vida que ficam apenas com sonhos no futuro e não estabelecem no momento atual nenhum plano de ação, nenhum plano de iniciativas que possa trazer resultado ou que possa fazer significado para a vida delas? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Reflita um pouco sobre isso. Vamos avançar então agora para o início do nosso trabalho. No final desse curso, nós vamos ter umas planilhas que ajudam você na construção das suas metas. Então não fique ansioso, como eu vou fazer? Lá na frente a gente vai ter essas planilhas, eu vou mostrar para vocês detalhadamente. Eu trouxe uma máquina fotográfica aqui para que a gente possa refletir. Isso aqui é uma máquina fotográfica, gente. Tem jovens aí que talvez não conheçam, mas isso é uma máquina fotográfica que antigamente a gente usava para bater foto. Ainda tem, na verdade, hoje.
né? Mas vamos trabalhar objetivamente esse plano, esse início de planejamento através de um método que vocês vão aprendendo gradualmente aqui. Vamos caminhar aqui. O P é plan, planejar. Estabelecer uma missão, uma visão, objetivo, objetivos ou metas e procedimentos e processos necessários para se atingir determinados resultados. Como isso acontece? O planejamento ele começa pela análise do processo. Você precisa tirar uma fotografia do seu momento. Você precisa olhar para o seu momento atual, não é o passado. A sua vida como ela está hoje. Nas empresas, nas organizações, você precisa olhar o processo ou aquela atividade na forma como ela é produzida naquele momento. O passado não serve para absolutamente nada. Ah, mas sempre foi feito assim. Tá tudo certo, não tem problema algum, mas não me interessa o passado, me interessa como ele está acontecendo no momento presente. É uma fotografia, literalmente, do momento presente. Primeiro, você precisa levantar fatos. Então, como eu olho, por exemplo, para uma linha de produção, estou observando, através de uma análise profunda, estou observando que aquilo não está trazendo o resultado adequado ou a produtividade que eu preciso para aquele serviço ou para aquele produto. Quando eu analiso a cadeia inteira, eu vejo que pode ter uma determinada falha num determinado ponto. Para a minha vida pessoal, eu olho para a minha conta bancária, por exemplo, e ela está negativa. Ou eu estou usando cheque especial, ou estou com cartão de crédito estourado. Olho para a vida de uma pessoa e observo que a saúde dela não está boa, ou que ela está necessitando melhorar em determinadas áreas da saúde. Na área do relacionamento, eu namoro, separo, caso, separo. Não estou feliz com os meus relacionamentos. Eu preciso observar com fatos como é que está a minha situação atual. De novo, lá na frente, na planilha, você vai poder escrever sobre isso. Isso vai acontecer lá pelo 6º ou 7º vídeo, tá? Então, eu preciso levantar as informações na forma como ela está acontecendo. Ou, como nós dizemos na consultoria, fatos e dados. Tá aqui, levantamento de dados, tá? A partir daqui, a gente começa a elaborar um fluxo do processo. Então, puxa vida, na empresa alguém não está conseguindo, por exemplo, fazer o input de notas fiscais no sistema, ou não está tendo agilidade como faz. Nós precisamos ir lá com uma planilhinha e anotar cada etapa do processo que aquela pessoa está executando. Na minha vida pessoal, eu preciso olhar quais são as ações que me levam a, por exemplo, ter um saldo negativo na conta do banco. Ou não tenho crédito, seja o que for. Então eu preciso dizer o seguinte, bom, exemplo, né? Eu gasto mais do que ganho. Quando ganho, o dinheiro não para na minha conta corrente. Eu devo muito, não poupo nada, não tenho nenhum tipo de investimento. Toda a minha renda vem apenas de uma única fonte. Eu não tenho diversidade no recebimento de receitas ou de dinheiro na minha vida. Todos esses itens precisam ser anotados. Dá trabalho, gente, dá trabalho. Muitas vezes as pessoas não gostam de fazer isso, mas é preciso vencer essa resistência natural a esse processo. E aqui fica a minha sugestão. Pegue um caderno, anote no caderno cada etapa. Por que efetivamente eu não consigo guardar dinheiro, por exemplo? Por que a minha saúde chegou nesse ponto? Ah, eu sou sedentário, eu como muito mal, não fumo demais, enfim, N coisas. Eu preciso anotar. Por quê? Porque isso lá na frente, na construção da meta, vai ser fundamental para o nosso processo. Ok? Aqui é mais concentrado na empresa, mas também serve para a gente. Identificação dos itens de controle. Qual é o tipo de controle que eu faço numa linha de produção que eu estou fazendo? Eu preciso ir lá identificar. Tem algum item desse processo inteiro que eu preciso visualizar? Eu preciso ir lá e analisar. Na minha vida pessoal, né, tem algo que eu preciso... Por exemplo, quando eu digo eu gasto mais do que ganho, esse é um item de controle. Eu preciso identificar isso. Se eu estou gastando mais do que ganho, esse é um item que eu preciso ter uma atuação direta. Ninguém
que vai ficar rico gastando mais do que ganha. Não faz muito sentido. A conta não fecha no final. Então esse é o ponto. Para mim isso foi fundamental lá atrás, quando eu entendi isso. Meus cartões de crédito na época estavam todos estourados. Eu não atendia telefone porque toda ligação que eu recebia era para fazer algum tipo de cobrança, devia para banco. Era um negócio absurdo, gente. Quando eu comecei a fazer essa construção, eu comecei a fazer cortes efetivamente, cortei na carne para poder me recuperar e fazer as coisas nos moldes em que elas estão hoje. Eu digo para você, olha, dá resultado, gente. Dá resultado. Quando você se dedica efetivamente a agir em prol da sua melhoria pessoal, não tenha dúvida, não se iluda, melhora. Mas eu preciso ter uma ação racional sobre este processo. Vocês que frequentam o canal costumeiramente sabem que a nossa linha de atuação é uma linha mais espiritualista, mais espiritualizada, de conexão com os anjos, de conexão com a espiritualidade. Esse processo, ele facilita a nossa conexão com Deus, com o único que existe, com a força suprema. Mas, ao mesmo tempo, ele traz uma responsabilidade sobre a construção da melhoria para a nossa vida, para o nosso aspecto pessoal. Por isso é que quando a gente diz que eu assumo a responsabilidade por minha vida, é fazer uma construção nesse sentido e dessa forma. Vamos adiante. Elaboração de uma análise de causa e efeito. Por que eu gasto mais do que ganho? Aqui, se nós pudéssemos voltar aos vídeos anteriores, eu diria o seguinte, é quase que uma análise das nossas crenças limitantes. Por que eu como demais? É preciso entender a causa para poder agir sobre o efeito. E não sobre eu estou gordo, então eu vou agir sobre o efeito final. Não, é preciso agir sobre a causa. Se eu tenho uma propensão a gastar mais do que ganho, eu preciso agir na causa, parar de gastar mais. Parei de gastar mais, eu preciso buscar o significado dessa propensão a gastar mais. O que eu quero justificar para mim mesmo quando eu estou ali nesse papel de gastão, vamos assim dizer. É preciso ter uma análise das crenças limitantes. No futuro, talvez, eu já tenho uns vídeos que falam sobre crenças limitantes, mas no futuro talvez eu crie um outro vídeo atuando diretamente sobre a questão das crenças limitantes e sobre os arquétipos junguianos, que nos auxilia muito nessa compreensão. Ficou claro até aqui? Vamos lá. Colocação dos dados sobre os itens de controle. Então eu tenho lá o meu levantamento de dados, de informações, de fatos, e eu vou lá e coloco eles sobre os itens de controle. Determinada situação acontece, eu vou lá, qual é o item de controle que eu preciso atuar, eu avanço sobre ele diretamente. E depois a análise dos dados, naturalmente, é uma parte deste processo e desse contexto. Como a gente constrói metas? Como que a gente planeja? Como que eu consigo colocar na prática isso aqui que eu estou dizendo para vocês? Se for o caso, pause um pouco o vídeo, vá tomar uma água, dê uma descansada, para que você possa voltar com a concentração necessária para esta próxima fase, tá bom? Nós vamos aprender uma ferramenta chamada SMART. Isso é comum também na administração geral e ela é fundamental e facilita diretamente, é quase como se fosse um guia para que você possa construir o seu plano de metas, o seu objetivo, as suas tarefas, enfim, o que você quiser colocar. Primeira definição, metas são sonhos com prazos definidos. Olha só, é até importante essa frase porque nós precisamos dar um novo significado para os sonhos. Há um tempo atrás eu publiquei um vídeo chamado assim, não desista dos seus sonhos. Talvez se você procurar aí no canal você vai encontrar. Recupere os seus sonhos, os seus maiores sonhos. O que você desejava quando era criança? O que você queria ser quando criança? Ou aqueles sonhos principais que fazem o maior sentido para a sua vida? Com esse processo, nós vamos trabalhar e vamos dizer o seguinte, quer transformar o seu sonho em realidade? Esse é o caminho. Esse é o caminho.
Nós podemos, eu sou convicto disso, a sorte, ela pode vir. Eu acredito bastante nisso. Podem acontecer milagres, eu também acredito nisso. Mas se eu puder ajudar esses milagres e ajudar essa sorte, eu vou trabalhar com metas, trazendo os meus sonhos e definindo algum determinado prazo. Eu quero construir uma empresa. Dê prazo para ela e comece, através desse processo que você vai aprender agora, a executar isso. Vamos adiante. A próxima definição, metas. Metas são resultados, a busca de resultados mais abrangentes que a empresa assume o compromisso de alcançar. Então ela diz, olha, eu quero ser a maior empresa no determinado segmento. Ela está colocando isso lá na frente. E aí você tem, para isso, os objetivos. Os objetivos são as etapas, ou o plano de ação, ou o business case, ou aquilo que você quiser colocar para facilitar o seu atingimento dessas metas. Tudo bem até aí? Beleza, vamos avançar. Bom, o SMART é o seguinte. O SMART é uma sigla também americana, e aí você vai entender agora. Quando eu vou trabalhar objetivos, esses objetivos precisam ser eles precisam ser específicos, tá? O segundo item, específico o que é? Eu preciso definir claramente o que eu quero. Né? Quero ganhar na Mega Sena. É um objetivo. Quero ficar rico, vamos dizer. Não, ok. Mas como você vai fazer isso? Quais as etapas que você vai cumprir? Você tem que especificar. O objetivo é uma parte do processo para que se possa atingir as metas. Depois, eles precisam ser mensuráveis. Eu preciso ter condições de medir se eles estão, se realmente eu estou conseguindo atingir aquilo que eu me proponho. Ele precisa ser específico e ele precisa ser mensurável. Se eu tiver algum tipo, por exemplo, um indicador da conta bancária, como é que eu posso mensurar se a minha conta bancária melhorou? Se eu tinha menos 10 e agora eu tenho mais 10, consegui medir. A minha meta que eu estabeleci está trazendo um resultado efetivo e esse resultado aparece no meu extrato bancário. Ok? É preciso medir. Se eles são atingíveis. De novo, quero ficar rico. O que eu vou fazer? Vou jogar na Mega Sena. É possível? É possível. É provável? Nem sempre. Né? Mas pode acontecer? Pode. De novo, não é uma meta atingível que dependa de você. Você vai depender de fatores externos. Quando a gente estabelece metas, nós estamos estabelecendo metas que são possíveis de serem realizadas por nós, que eu não dependo de fator externo. Então eu vou utilizar toda a minha instrumentação pessoal para conseguir atingir. Ela é atingível? Melhorar o saldo da minha conta bancária é atingível? É atingível. Se eu definir uma meta, por exemplo, de procurar um novo emprego ou de gastar menos, de me preservar financeiramente, ela é atingível. Então eu consigo fazer esse estabelecimento de metas, por exemplo. Se ela é relevante, estabelecer metas por estabelecer, não precisa, não vale a pena. Ela precisa ser relevante, ela precisa ter um significado na sua vida. Ela precisa ter impacto, efetivamente, ou na organização ou na sua vida. Ela é relevante para o negócio? Vou estabelecer uma meta que só visa criar trabalho? Não. Ela vai trazer resultado positivo para a organização? Não. Então, não é relevante. É preciso ter critério no estabelecimento de metas. Então, e ela tem significado? Ela é relevante para o negócio? Ela é relevante para a sua vida pessoal? Ótimo. Então, aí você pode avançar. E por último, que é temporal, né? Ele precisa ter prazo, ele precisa ter uma temporalidade. Quando que eu vou atingir essa meta específica que eu criei? Daqui 1 mês, daqui 2, daqui 3, daqui 10 anos. Porque estabelecer meta sem estabelecer prazo é continuar fazendo mais do mesmo. Tá ok? De novo, ficou claro? Se você quiser, pare, volte para entender um pouquinho mais. Vamos agora avançar por 5W2H. O que é isso? De novo, trata-se de uma sigla que nos auxilia na construção de metas. Gente, parece que dá muito trabalho. E eu vou dizer para vocês, dá mesmo. Dá mesmo.
Mas veja, se você está querendo assumir a responsabilidade sobre os resultados que acontecem na sua vida hoje, é preciso que você inicie agora uma modificação de pensamento. Modificar o pensamento é tirar a sua visão daquele modelo anterior e passar para um modelo mais responsável, mais produtivo, mais criativo e que realmente traga um significado novo para a sua vida. No início é mais dolorido, depois você faz isso com a mente. Você estabelece isso efetivamente com a mente. Você entra nesse processo de uma maneira tão natural que ele é absorvido pelo seu pensamento e a gente consegue caminhar. Você viu no vídeo anterior, eu comentei a respeito do aprender a dirigir. É o mesmo conceito. Parece difícil no começo, até que a nossa mente absorva tudo isso. E lembre-se, a nossa mente ela trabalha com base na economia de energia. Na medida em que eu avanço dentro desses processos todos, ele vai se tornando tão natural que, quando eu menos percebo, a coisa já aconteceu. O que é o 5W2H? Vamos falar um por um. O primeiro W é o quê? O que você vai fazer? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Que ponto da sua vida você quer melhorar? Nas organizações também vale a mesma representação, o mesmo significado. O que você vai fazer? Qual é o direcionamento que você vai dar para a sua vida? Essa é a grande construção. Esse é o primeiro W, é o quê. O segundo W é por quê? Qual é o motivo? Qual é o benefício que você vai ter ao implementar essa meta na sua vida? Vamos pegar de novo a questão financeira. Ter um saldo positivo na minha conta corrente. Melhor, ter um saldo muito positivo, ter muito dinheiro. O benefício que eu vou ter imediato, naturalmente, é não ter preocupação com a minha conta corrente. Imediatamente você já fica mais tranquilo. Qual o benefício de eu ter muito mais dinheiro do que as dívidas que são feitas? Primeiro é a tranquilidade, a serenidade. Né? Um benefício a longo prazo, melhorar a qualidade de vida minha e das minhas pessoas, das pessoas que estão à minha volta. Por que você quer fazer você precisa estabelecer essa meta? Qual é o motivo e, de novo, qual é o benefício que isso vai lhe trazer? O terceiro W, que é o who, quem? Quem vai fazer isto? Na vida pessoal, normalmente, se eu estou estabelecendo uma meta para mim mesmo, inicialmente eu vou fazer. Mas eu posso precisar de outras pessoas. Por exemplo, eu quero melhorar, eu quero viajar. Eu quero morar um tempo fora do país, por exemplo, num país de língua espanhola, num país de língua inglesa. Quem vai fazer? Eu. Eu sei falar inglês? Não. O que eu preciso fazer? Fazer um curso de inglês mínimo, para que me garanta um mínimo de comunicação para onde eu vou, ou de espanhol. Então, quem eu vou envolver nesse processo? Uma escola de inglês, um professor de inglês, um professor de espanhol e assim sucessivamente. No trabalho, qual ou quais as pessoas que estão envolvidas comigo nesse processo? Isso aqui foi um item muito forte na década do ano 2000, 90, 2000, enfim, quando, na verdade, se fortaleceu o conceito de trabalho em equipe. Nenhuma organização consegue crescer se ela tiver objetivos individuais, apenas individuais, vamos assim dizer. Ela precisa ter objetivos individuais que se conectem com outras pessoas dentro da organização. Quem são os terceiros envolvidos e quem eu posso envolver para que aquele meu objetivo possa acontecer de maneira mais prática e de maneira direcionada. Depois, quanto vai custar? Por exemplo, se a minha conta está, se eu devo o cartão de crédito, eu preciso negociar com a operadora para parcelar de alguma maneira. Quanto isso vai custar? Qual o acréscimo que vai ter? Eu tenho algum tipo de envolvimento nesse contexto? Tem algum dinheiro envolvido no curso de inglês ou de espanhol? Quanto vai custar? Vai custar R$100 por mês. Eu tenho esse dinheiro? Eu consigo aplicar agora? Se não tenho,
Eu posso envolver outras pessoas para essas pessoas possam me ajudar e depois eu pago com juros ou sem juros, depende da negociação que eu fizer. Nas organizações, da mesma forma, eu vou implementar uma modificação numa determinada atividade. Eu vou precisar de implementar um sistema novo? Quanto custa uma ERP? Quanto custa um aplicativo novo? É preciso mensurar financeiramente para que a gente consiga atingir aquele objetivo. Como será feito? Aqui é o segundo H. Como será feito? Quais as atividades estão envolvidas? Quais os processos que estão envolvidos? Como eu vou fazer para conseguir melhorar a minha conta corrente? Qual o processo que eu vou ter que utilizar? Então eu vou precisar, e esse foi um exemplo prático da minha vida, eu estava lá negativão, era muito engraçado olhar para minha conta corrente, na verdade é muito melhor olhar agora, mas eu lembro daquilo e falei, Jesus amado, como é que pode estar assim? Enfim, e aí como é que eu melhoro? Na época eu estava sem atividade, eu comecei a vender meus livros e essa é uma parte interessante, eu até comento isso no livro também, no Porões do Inconsciente, isso está lá clarinho. Não estava empregado. Então, como é que eu faço? Bom, eu tenho livros aqui que eu já havia publicado, tinha lá 100 livros ainda para vender, hoje não tem mais, já foram todos vendidos. Mas o que eu comecei a fazer? Ia nas praças de alimentação do shopping e comecei a oferecer os livros. Pessoa a pessoa, comecei a vender. A segunda ação que eu fiz, gente, talvez vocês não acreditem, mas eu comecei a vender doce no metrô. Sabe aqueles rapazes que enchem a paciência da gente no metrô lá, quando a gente entra, ou no trem? Ah, shopping trem, shopping metrô, não sei o quê. Eu fiz aquilo. Eu precisava ganhar dinheiro de alguma forma. Vendia na rua. Não estava dando, não tem problema, vai dar, uma hora vai dar. Eu preciso me ativar. Então, o como para mim foi isso. Foi essa a primeira etapa. Simultaneamente a isso, eu acho que eu já comentei com vocês, eu comecei a atender pessoas gratuitamente na praça do shopping como coaching. Porque eu estava ativando aquela energia, a energia do fazer, do realizar, do concretizar, e a partir lá do 10º cliente que eu atendi gratuitamente, eu passei a ter clientes que me pagavam e começaram a me remunerar bem. Por processos de 12 sessões, 13 sessões, e a virada começou. Esse é o ponto. Aqui é o como. Como você vai fazer para melhorar a sua conta corrente? E, gente, qualquer trabalho importa. Qualquer. Não existe vergonha nenhuma em nenhum trabalho. Eu aprendi isso a duras penas. Quando criança já tinha vendido doce na rua, relembrei disso, fui vender balas, doces, enfim, no metrô e no trem. Até me emociona um pouco porque foi uma fase importante, mas uma fase que moldou o meu caráter e fez com que eu modificasse a forma de enxergar a relação trabalho. Certo? Vamos adiante, gente. Aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto W. Em quanto tempo, prazo, você precisa estabelecer um prazo, estabelecer um cronograma para executar cada um das suas atividades. Lá na frente, de novo, você vai ter uma planilha que vai te ajudar nesse processo, tá? Quando eu quero realizar? Eu estabeleci naquele momento que em 6, 7 meses eu precisava ter uma virada, mínima que fosse, para conseguir celebrar e para conseguir avançar no meu processo. Fui feliz, estabeleci aqueles prazos, aquelas metas e consegui realizar. Onde eu vou fazer? Onde vai acontecer? Em que local essa iniciativa vai poder ser executada? Se eu quero um curso de inglês, onde eu vou fazer esse curso de inglês, por exemplo? Se eu quero iniciar um processo de venda, criar uma atividade para ganhar mais dinheiro, onde eu vou vender? No meu caso, eu estabeleci, vai ser no metrô. Vou vender meus livros no shopping. E ok, se alguém me ver, está tudo certo. Muita gente vai observar, olha de olho torto, enfim, tá tudo. Hoje, quando eu pego o metrô e trem, gente, eu olho para aqueles rapazes com uma gratidão intensa, porque foram eles, através da ação deles, que me deram essa iniciativa. Então, onde você vai executar? Na indústria, qual o departamento? Qual o setor? Qual a área que essa atividade vai
vai efetivamente garantir o seu processo. Bom, aqui já é o quinto vídeo. Esse vídeo foi longo, vai dar uma hora e pouquinho aqui. Eu quero agradecer você e espero de fato, verdadeiramente, que esse trabalho possa contribuir com uma mudança na qualidade da sua vida. De novo, gente, dá trabalho? Dá trabalho, nossa, como dá. Mas mudar de uma situação que a gente não está gostando para uma situação que a gente está gostando, é assim mesmo. É assim mesmo, não tem jeito. Dá trabalho, mas vale a pena. Eu digo isso para vocês com a minha experiência pessoal. Vale muito a pena. Nós aprendemos a reforçar em nós mesmos a nossa capacidade de concretizar, de realizar. Se você quer transformar a sua vida, não aceite a derrota como uma solução. Não existe isso. Não existe. Então, desistir não é uma opção. Ponto. Você tem tudo em você mesmo, em você mesma, para crescer, para fazer as coisas de maneira diferente, para criar um novo modelo de vida, uma nova forma, algo que te dê mais significado. Tá certo? Eu agradeço pelo seu tempo, me perdoe se eu fui um pouco mais incisivo, mas é que isso me empolga, porque serviu para mim como base para a mudança da minha vida. Eu apliquei isso nos primeiros 6 meses, já trouxe resultado. Os resultados mais fortes vieram com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses. E olha, é simplesmente maravilhoso. Funciona, é operante, traz resultados maravilhosos para a vida da gente e você assume, eu não diria o controle, mas a gestão sobre aquilo que você faz. Eu agradeço a sua paciência até esse momento e, de novo, eu peço ao Divino Criador que toque o seu coração, que enche a sua vida de prosperidade, de abundância, de benesses. Eu, de todo o coração, espero que isso esteja contribuindo com a sua vida e que você tenha muito significado. Aproveite essa jornada. Aproveite, viva cada dia como se o amanhã não fosse existir. Aproveite este momento, você só tem ele. Vibre positivamente e crie um diferencial na sua existência. Paz profunda e até o nosso próximo vídeo.